Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre média aritmética. Conteúdo bem simples, mas que sempre é cobrado e pode ser um pouquinho dificultado, aí, dependendo de como veio o enunciado da questão, né? Mas é igual a gente está falando que a ferramenta em si, ela é fácil, a fórmula em si ela é fácil, a gente tem que entender bem ela, porque a dificuldade está vindo só na interpretação do exercício. Mas a gente vai entender a ferramenta e vai ficar fácil para interpretar também, quando utilizar ela ou não. A média, existem dois tipos de média. A média aritmética simples, que é a que a gente vai ver agora, e depois tem a média aritmética ponderada. A ponderada, ela não está dentro do edital desse concurso agora de Campinas. Mas é uma coisa assim, tão simples, tão fácil da gente aprender que eu acho que vale a pena eu passar para vocês, que não vai confundir, não vai dificultar em nada e só vai agregar no conhecimento. E em outras provas da VUNESP, eu já vi várias vezes ela cobrando média simples e ponderada. Então, não custa nada, a gente já está no ritmo aqui, a gente já vai aprender sobre as duas. Mas para o concurso de Campinas, que é o que a gente está, a maioria está estudando agora, só veio média aritmética simples no edital. Então, tá mais fácil ainda. Então, a média, sempre a gente ouve falar de média, né? A gente ouve falar de média salarial, média de idade, média de velocidade de um carro, expectativa média de vida, né? Então, a gente já tem uma noção do que é média, né? Que a gente ouve falar no nosso dia a dia, não é uma coisa tão fora da nossa realidade. Então, a média, por exemplo, né, se a gente fala assim que a média de idade dos jogadores da seleção é de 23 anos, você vai imaginar o quê? Várias pessoas ali que vai variar um pouco, 24, 25, 23, 24, 25. Mas se você fizer uma média, você vai imaginar que todo mundo tem mais ou menos 23 anos, né? Então, a gente já vai fazendo assim na nossa cabeça a interpretação do que é uma média, né? Então, o que é a média? Assim, resumidamente, o conceito da média, ela é uma medida que ela tenta resumir todas as características de um grupo em um único número, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu passei dos jogadores, eu falei que tem jogadores de 23, 24, 25, mas assim, na média, assim, resumindo, se desse para resumir números, seria a média que faria isso, né? Ela balancearia os valores e deixaria no valor mediano ali, digamos ali, que fica próximo da maioria. Tá? Então, de maneira geral, a média ela vai ser o resultado da divisão entre dois valores. Né? Então, a média ela é a divisão. Deixa eu aumentar aqui, deixar bem no foco aqui. Ela é a divisão entre a soma de valores pela quantidade de valores. Então, o que seria isso? Por exemplo, nesse exemplo que eu falei dos jogadores, como que eu chegaria na média de idade, né? Então, eu quero saber a média. Então, média, ela é igual ao quê? Ela é igual a, ó, em cima eu vou colocar a soma dos valores. Então, por exemplo, se eu tenho 4 jogadores de 22, 23, 26 e 21. Né? Então, a soma de valores eu vou somar. O 22 com o 23, soma de valores. Então, soma o 22 com o 23, com o 26, com o 21. E embaixo, a informação é a quantidade de valores que eu tenho. Quantos valores eu tenho, né? Tenho 4. São 4 idades, são 4 jogadores, então esse 4 é a quantidade de valores.
Em cima é a soma dos valores, e embaixo a quantidade dos valores. Então, aqui embaixo será 4. E vou fazer essa continha aqui, então. Então, ó, vou repetir aqui, ó, média vai ser 20 com 20 com 20 com 20 dá 80. Aí, com 82 com 3, 85. 85 com 6, 91. 91 com 1, 92. 92 em cima. Deixa eu ver se eu não errei na conta de cabeça aqui. Não, isso mesmo, 92 dividido por 2. Ou seja, a média de idade desse exemplo que eu dei vai ser 92 dividido por 4. Média é igual a 92 dividido por 4, que vai dar 23. Então, a média é basicamente Felipe, não está saindo nada aqui para mim. A imagem. a imagem. Tá saindo a imagem? Agora tá. Desde o começo aí estava saindo ou não? Começou Não. agora? Tem outra pessoa? Ela tá sumindo. Agora voltou. Tá. É a Viviane, né, que está comentando? Isso. Das outras meninas que tá na sala aí, apareceu só agora ou começou, ou tá desde o começo Tá aparecendo a normal imagem? aqui pra mim. Tá Pra normal? mim tá normal também. Ah, então acho que é a internet, Viviane, acontece, viu? Se a sua internet estiver um pouquinho sobrecarregada, ela vai travar, vai demorar para aparecer, para atualizar aqui. Então, às vezes eu rolo a página, mudou de página, você não conseguiu ver o que eu fiz antes. Não. Agora que eu tô conseguindo visualizar. Ah, tá. Então, provavelmente foi a internet aí, não foi um problema aqui na transmissão, não. Mas, ó, só fiz por enquanto, só passei o exemplo aqui da fórmula da média e exemplifiquei com essas informações aqui, ó, de 4 jogadores com essas 4 idades. Sim. Tá? Tá. Obrigada. Nada. Estou só atualizando aí, então ficou uma média de 23, tá? A média, ela é basicamente isso, tá? O que que a gente tem que se atentar? Além de saber aqui o básico, que é esse, né? Ele pode também, às vezes, para dificultar um pouco, não perguntar a média, mas ele pode, num exercício, perguntar, ele te dá o valor da média e te dá a soma de idades e pergunta quantos jogadores são. Tá? Então, aí, no caso, seu X, sua incógnita, ficaria aqui embaixo. Você teria o valor da média. Teria o valor da soma. E o X ficaria aqui embaixo. Tá? O X é sempre a incógnita, o valor que você está procurando. Né? Mas aí também não tem dificuldade. Você colocando os valores aqui onde você já tem a informação. Deixa eu mudar aqui. Se você colocar valor aqui e aqui, aí o que você tem que fazer se a sua incógnita está aqui embaixo? Você tem que sempre isolar ela, né? Como é que a gente isola a incógnita? Deixa ela sozinha de um lado da igualdade, do sinal de igual. Tá? Aí é fazer aquele joguinho. Se está dividindo, eu tenho que passar ela para o outro lado do igual, ela vai inverter a operação, ela vai multiplicando. Tá? Então, isso é um detalhe que eles estão fazendo agora nas questões para dar uma dificultada. Então, o mais importante é assim, na leitura do comando da questão, lá do enunciado, você entender os valores que ele está te dando. Se aquele valor já não é um valor da média, se o valor que ele está te dando é a soma de valores, ou se é a quantidade dos valores, tá? Então, aí entra a parte da interpretação do enunciado, que é o que a gente treina com a prática.
Então, aqui ó, a gente tem mais um exemplo, né? Imagine que temos 4 colegas de turma reunidos e a variável x, que representa o número de irmãos que tem que cada um tem. Descobrimos que a quantidade de irmãos que cada um são 2, 3, 5 e 5. Ou seja, um colega tem 2 irmãos, o outro tem 3, o outro tem 2, o outro tem 5, tá? Conforme está aqui. Então, isso daqui, dentro aqui dos colchetes, ele está falando que é a quantidade de irmãos que cada um dos colegas tem. Então, ele pergunta, qual é a quantidade média de irmãos que esses colegas possuem? Né? Então, ó, a pergunta está aqui, ó, qual a quantidade média? Então, quer dizer, a média você não tem. Então, a média é uma incógnita para você. Então, pegando aqui a formulazinha, a média você não tem. Você vai repetir ela. Então, média é igual. Em cima vai a soma dos valores, né? Então, a soma dos valores aqui no exemplo é o quê? A quantidade de irmãos que cada colega tem, né? A gente está falando de 4 colegas, cada um desses colegas tem uma quantidade de irmãos diferentes. Então, aqui o enunciado fala ó, que a quantidade de irmãos de cada um são 2, 3, 5 e 5. Então, essa é a soma dos valores que eu vou ter que fazer. Então, em cima eu vou colocar 2, 3, 5 e 5. E embaixo? Embaixo é o quê? Embaixo é a quantidade de valores, né? Ou seja, a quantidade de colegas que estão nesse exemplo. A quantidade de colegas é 4. Temos 4 colegas. Então, embaixo vai 4. Aí é só fazer essa sominha em cima. Média é igual a 15 dividido por 4. 15 dividido por 4 vai dar 3,75 irmãos. Lógico que não tem como dividir o irmão em 0,75, mas é o valor que a gente chegaria na resposta. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar? Tranquilo, né? Então, vou colocar uma questãozinha aqui na tela para vocês praticarem ver se realmente está entendendo o assunto. Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês. Assim que acabarem, vão dando um alô aqui para eu saber. Oi, Felipe, eu vou sair e vou entrar novamente porque para mim não aparece o exercício. não está aparecendo? Não, eu vou sair e Qualquer vou tentar. coisa, Viviane, eu mandei os PDFs no grupo. Se você conseguir acompanhar, não sei se você vai conseguir acompanhar ao mesmo tempo, mas você pode abrir o PDF lá no grupo e ir ouvindo a aula pela reunião. Mas se você quiser fazer esse teste de entrar e sair, pode fazer. Eu vou tentar sair e vou tentar entrar. Aí, uhum. Tá, só mais um minutinho a gente confirma se é. Rosana, Mariane e Viviane conseguiram também? Estão acabando? Eu ainda não terminei. Tá. Eu fiz, mas o meu resultado deu AD. AD, tá. Já confirma se é D, E,
ou outro. Ô, Felipe, deixa eu pedir uma coisa. Sabe o exercício 15 que você mandou hoje? Depois você não poderia explicar, porque eu tentei fazer, eu não consegui. Posso sim. Acho que hoje vai ser um pouquinho mais rápido a aula, dá tempo. Deixa eu só ver aqui no grupo qual que é o exercício 15. É que não. É o da gaveta, né? Então, vamos lá. Então, aqui a resolução, né? Questão pede: um filme foi exibido em um cinema em 8 diferentes sessões ao longo de todo o dia. O número de presentes em cada sessão é mostrado na tabela abaixo, né? Então, sessão de 1 a 8, na primeira teve 88, na segunda 102, 90, tal, até sessão 8, teve lá 68 presentes. O número médio de pessoas por sessão corresponde a... Então, como que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a média. A gente já viu o que ele está perguntando, o número médio. Então, média é a sua incógnita. Média, em cima vai ser a soma dos valores. Então, você vai somar todos os valores dessa coluna, todos os valores dessa coluna, e embaixo vai ser a quantidade de valores. Quantos valores você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, fazendo essa resolução, fica... aqui, ó, tem a soma, somando todas as pessoas que foram no cinema e dividindo por 8. Deixa eu ver aqui quanto daqui. Quanto que deu essa soma aí, vocês que já fizeram? 85. Não, esse deu a soma de 680, né, das duas colunas. Ah, tá, 680. Isso, Primeiro aqui que eu perguntei é da soma das colunas. 680. É, a primeira Aí coluna depois... 324 e a segunda 356. 324, 356. Somando os dois dá 680 dividido por 8. Né? Então, dividido por 8, que vai chegar no 85. Tá? Então, aí se deu diferente do 85 de alguém, dá uma confirmada aqui na onde que errou. Se foi na hora da soma, né, de somar esse monte de número, ou se foi na hora de fazer a divisão. Também, às vezes, pode ser a divisão, pode dar errado. Comigo foi na hora da soma, eu somei só uma coluna. Ah, tá. Aí você somou só uma coluna e dividiu por 4 valores? Isso, foi a interpretação mesmo. Ah, tá. É das 8 sessões, então era de todas. Então, bom, aqui, média aritmética simples é basicamente isso, tá? Então, agora eu vou mostrar da média aritmética ponderada para vocês. Felipe, Oi, pode falar. só uma dúvida. Mesmo sendo nessa média simples, tem algum tipo de exercício que ele fala, vamos supor, não pedindo a média, ao contrário do que você falou, tipo, pedindo a quantidade de valores, só para a gente ter uma noção de como que cai isso? Ou você manda depois? Deixa eu ver aqui se eu tenho um exercício desse. Eu estava justamente separando, dando uma olhada nessas provas que teve desse final de semana para ver se eu achava os últimos exercícios. Eu queria achar um desse, mas eu não lembro se eu cheguei a achar um desse modelo que você está falando. Eu entendi o que você quer. Você quer não achar a média, você quer o exercício pede
Há outras Isso, incógnitas. ou a soma dos valores, ou a quantidade, só para ter uma noção de como cai. Mas qualquer coisa você manda depois pra gente ver no grupo, não tem problema. Eu acho que esse daqui ele vai pedir a média direto, média dos saldos. Esse daqui, correto afirmar que o número de faltas de Pedro no segundo quadrimestre. Não, eu acho que esse não. Mas eu fiz um exercício desse. Putz, eu vi esse exercício, exatamente o que você está falando. Eu vou mandar depois, então, chefe, tá? Eu vou achar que agora eu não vou conseguir lembrar onde que eu vi ele, mas eu Não, vi ele. Eu vi tá, ele não tem porque assim. problema. Depois você manda, então. Uhum. Deixa eu voltar aqui, então. Ah, tá. Agora eu vou falar da média ponderada. O que é a média ponderada, né? A média ponderada, ela parte do princípio da média simples, porém, você vai ter pesos diferentes para os seus valores, né? Então, imagina lá, você vai fazer uma prova, né? Então, dependendo do concurso que você faz, tem provas que tem peso 2, peso 3 na questão, né? Então, por exemplo, vamos supor lá que a Rosana, que a Michele, que a Mariane foram fazer uma prova lá, tinha 10 exercícios de matemática, as três acertaram os 10 exercícios, né? Amém, que seja assim. As três acertaram 10 exercícios, só que lá, a prova da Rosana, matemática não tinha um peso diferente. Então, se ela não tem nenhum peso, ela é peso 1. Então, 10 questões é igual a 10 pontos. A prova da Michele, matemática tinha um peso 2. Ela acertou 10 questões, então ela fez 20 pontos. A prova da Mariane era uma prova para professor de matemática, então valia muito, valia 5 pontos lá, cada questão de matemática. Ela acertou as 10, então ela fez 50 pontos. Então, olha só, mesmo as três tendo acertado a mesma quantidade de questões, a pontuação delas são diferentes. Então, isso é o que a gente tem que fazer, a gente tem que ponderar, a gente tem que balancear conforme o peso da questão, tá? Então, a média ponderada é isso, você tem que primeiro chegar nesses valores aqui, dela já balanceada, né, ponderada, depois de colocar os pesos, para depois você seguir fazendo a média simples, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu fiz aqui da prova de matemática com 10 questões, né? Se fosse esse daqui um exercício. Então, primeira coisa, vocês iam fazer a ponderação das notas, ia chegar nesses valores aqui, e aí sim, iria fazer a fórmula, né? Então, a média é igual à soma dos valores, né? Igualzinho à média simples, só que a soma dos valores já ponderados, já balanceados, que fica 50 mais 20, 70, mais 10, 80. 80. E aqui embaixo é a quantidade de valores. Então, são o quê? São 3 mesmo. Então, aqui não muda nada. 3. E aqui eu faria essa divisão. Chegaria no valor aqui de 80 dividido por 3, 26 uns quebrados. Tá? Então, a média ponderada, ela é simples. O único detalhe que vai mudar é esse. É que você tem que fazer esse balanceamento dos valores antes de aplicar eles na fórmula. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um outro exemplo aqui, ó, de notas, né? As notas lá, ó, vamos ler o enunciado. Imagine que a sua escola dá peso diferente para as notas de cada bimestre, sendo que o primeiro bimestre ela tem um menor peso e o quarto bimestre tem um maior peso.
suponha que o peso do primeiro bimestre é 1, do segundo bimestre é 2, do terceiro é 3, do quarto é 4. Qual seria a sua nota média aplicando seus respectivos pesos, né? Então, sempre quando ele pede para aplicar pesos, então é isso. Você tem que fazer essa multiplicaçãozinha antes, né? Então, vamos lá. Se você tirou no primeiro bimestre 5, você vai fazer 5 vezes 1, que o peso do primeiro bimestre é 1. Que ele falou aqui em cima, né? Primeiro bimestre é peso 1. Então, ele também vai te dar essa informação no exercício. Qual que é o peso que tem que ser multiplicado? Então, aqui, ó, 5 vezes 1 vai ser 5. No segundo bimestre, você tirou 5. O seu 5 vale 2. Então, vai ser nota final 10. No terceiro bimestre, você tirou 6 e vale 3. Então, 6 vezes 3, 18. No quarto bimestre, você tirou 8. E esse 8 teve um peso de 4. Então, é 8, 8, 16, 32. Então, na verdade, essa foi sua nota final, né? É a sua nota inicial mais o peso. Então, fazendo as multiplicaçõezinhas, né? Vai dar esses valores aqui que a gente fez ali em cima. E aí, daqui para frente, é aplicar na fórmula da média, tá? Então, ó, eu somando essa coluna aqui, 5 mais 10 mais 18 mais 32, dá 65. Vou dividir por quantos pesos eu tenho, né? Então, aqui eu tenho 4 mais 3, 7, 8, 9, 10. Vou dividir pela minha quantidade, que é 10. Então, a minha média final vai ficar 65 por 10, 6,5. Tá? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade muito maior na média ponderada, por isso que eu acho que valia a pena a gente adicionar esse conteúdo, que é um passo a mais da média simples, né? Querem fazer alguma pergunta ou já vamos fazer um exercício para assimilar? Uma pergunta? Felipe, Diga. no caso, a quantidade de nota não entra nisso? Tipo Não, assim, porque assim, ó, a sua quantidade de nota, né, ela se transformou. Se você for olhar agora, você ficou com duas informações de notas, né? Essa daqui também é sua nota nova, não é? Dessa coluna aqui, sim. ela também é nota. Então, essa daqui é uma nota antiga que se transformou com a multiplicação pelo peso que te deu uma nota nova. Ah, Então, tá, você pode desprezar essa antiga, porque ela está desatualizada, tá? Então, a tá, antiga não entra mais, tá? tá. Então, vamos lá, fazer esse exercício aqui. Ó, basicamente aqui, ó, não tá dando para mostrar tudo aqui, porque ficou... vê aí se tá bom, tá dando para enxergar, se tá muito pequeno. Vamos lá, então. 3 minutinhos para fazer essa questão. Um dos valores, né? O peso vezes a nota, que daí eu tenho um total. Mas aí depois eu divido pela quantidade de peso É, por 4? Ou eu somo os pesos também? você soma os pesos também. Tá. Tá, acho que eu cheguei no resultado. Quanto? D, 8.
Cristina também chegou no valor de 8, Cristina? Sim. Beleza. Dá mais um minutinho aí, a gente já confirma se é isso mesmo. Opa. Então, o resultado aqui é 8. Isso daqui sim é um tipo de matéria que poderia cair no concurso, que a gente não ia achar ruim não, né? Tranquilo de resolver. Beleza. Então, Essas não vamos caem. lá. Então, facinho assim, eles não gostam de pôr. Agora aqui, deixa eu pegar mais alguns exercícios, então. Média. Exercício. Cadê o exercício? Geralmente. Não, eu também, mesma situação. Exercício de média. Isso me conforta, viu? Aqui o exercício que a Michelle quer. Sabia que eu tinha visto ele. Vamos lá, então. Vamos direto para ele já, então. Primeiro é facinho, vocês vão se matar de cara aí. Vamos começar aí pelo exercício 2. Vamos lá. 4 minutos para fazer. Monta a fórmula sem valores, só como é o básico dela. Depois você vai identificando os valores que está no enunciado, vai jogando para dentro da fórmula. Então vamos lá resolver essa questão. Sim, tô vendo. Então vamos lá resolver esse daqui. O gabarito é 6,5. Então vamos ver. Ó. A média aritmética das 25 notas de uma prova foi igual a 6. Ou seja, ele já está te dando o valor da média aritmética. Né? Então, vamos fazer umas anotaçõezinhas aqui, para não se perder. Então, a média é igual a 6. Das 25 notas. Ou seja, 25 notas vai ser a quantidade de notas que ele já está me dando também. Então, aqui, se eu tenho 2 de 3 incógnitas, eu já consigo achar a terceira. Então, vamos montar a fórmula, né? A fórmula é média é igual a... Aqui em cima é a soma dos valores. E aqui embaixo é a quantidade dos valores. Então, ó, a média eu vou jogar aqui. E a quantidade eu vou jogar aqui. Então, fazendo essas substituições, vai ficar 6. Vou colocar só o 6. 6,06 é a mesma coisa. É igual a... Lá em cima eu não tenho, vou copiar, né? Soma de valores. Dividido por quantidade de... Opa, quantidade eu tenho. Vou colocar aqui valor agora, então. 25. E agora? Passo 25. Preciso isolar essa incógnita aqui que eu não sei o valor dela. Então, para eu deixar ela sozinha, eu vou passar o 25 para o lado de lá, da igualdade. O 25 ele está aqui fazendo parte de uma divisão. Ele vai para lá em uma multiplicação. Vai ficar 25 vezes 6, é igual à soma dos valores. 25 vezes 6 vai dar 25, 50, 100, 150. Então, aqui, soma de valores, que é igual a 150. Sumiu tudo. Ficou verde.
Para quem que é para Viviane, está aparecendo aí? Para Michele e Cristina, confirma para mim se está aparecendo a imagem. Normal. Para mim, aqui tá normal. Tá normal? Ah, então é aquele probleminha da conexão mesmo. Mas tá ficando gravado, tá? Qualquer coisa, se tiver dúvida, dá uma olhadinha depois lá no YouTube lá. Você volta lá que você consegue ver a tela certinha. Ok. Então, chegamos aqui que a soma dos valores é 25, né? Então, deixa eu colocar essa informação aqui embaixo. A soma dos valores é igual a 150. 150. Ok, então a gente está aqui na primeira parte, no primeiro parágrafo da questão, né? A média aritmética das 25 notas de uma prova de matemática foi igual a 6. Ok. Então, descobrimos lá que a soma dos valores, então, para essa média aritmética das 6 foi uma soma de 150 notas, né? E aí, o que pede na sequência o exercício? Se o professor aumentar meio ponto em cada uma dessas 25 notas, então, peraí, meio ponto em cada 25 notas vai ser quantos pontos no total? 6,5. 6,5? Não. Cada nota, mas aí no final vai dar, deixa eu ver aqui. 5 Vai vezes dar 0,5. 1.625. Oh, 1.625 ou 162,5. Ó, aqui, primeiro você tem que descobrir o total de pontos que ele aumentou. Então, se ele aumentou meio ponto em cada uma das 25 notas, ele foi dando mais meio, mais meio, mais meio. Quanto que ele acrescentou? Ele vai ter acrescentado aí 12,5? 12,5. Tá? Então, quer dizer que vai ter mais 12,5 de nota. Então, a primeira coisa foi isso que ele fez. Ele aumentou mais meio ponto no total da quantidade de notas. Deu esse 12,5. Aí, que ele, continuação do exercício, pede? Em seguida, né, que ele adicionou esses 12,5 no total, né, mais meio ponto para cada nota. Em seguida, calcular a média de todas elas. Olha aqui, ele já pedindo para você o que você vai ter que fazer. Calcular a média, ou seja, você vai fazer uma nova média, né? Então, ó, a média é o que você vai ter que calcular. A quantidade dos valores, ele falou que mudou alguma coisa? Quantidade de valores? Esse que vem aqui embaixo. Não mudou nada. A quantidade de valores continua sendo as 25 notas. E a soma dos valores? A somatória das notas? Mudou? Mudou. Era 150 e ele vai adicionar mais meio ponto para cada 25, ou seja, ele vai adicionar mais 12,5 nas 150 que já existiam. E aqui vai dar 5, 2 com 0, 2, 1 com 5, 6 e 1, 162. Então, agora, a somatória dos valores ficou 162,5. Pronto. Tenho 2 de 3 valores e já consigo achar o terceiro valor, que é a média. Montando a fórmula, média é igual a, em cima vai a soma dos valores, que é 162,5, 162,5, e embaixo vai a quantidade de valores, que não alterou, continuou sendo 25. Fazendo essa divisão aqui, vai dar nosso gabarito 6,5. Gabarito letra C.
Ô, Felipe, eu fiz direto. Mas você chegou em 6,5 ou 7,5? Não, no 6,5. Eu juntei o 6 com o 0,5 e já multipliquei pelo 25. Não, isso mesmo. Eu juntei o 6,5, ó, o 6 mais o 0,5, aí deu 6,5. Aí eu multipliquei, é isso. Aí eu vou te mandar no zap como que eu fiz. Eu sei que eu cheguei no 6,5. Eu também fiz assim, eu juntei, deu 162,50. Aí eu peguei e dividi por 25. Não, Fiz direto. também dá certo. Bom, beleza. O medo que eu tenho de passar para vocês fazerem direto é acabar atropelando alguma coisa. Mas vocês podem fazer direto se vocês já enxergam um outro caminho. É igual eu falei. Matemática sempre vai te dar mais de um caminho. E todos podem estar corretos. Se chegou no resultado, é o que importa. Independente da forma que foi. O importante é a gente chegar na resposta correta. Se bateu, perfeito, tá? Mas o passo a passo, mais devagarzinho, seria esse que eu fiz. Para ficar mais fácil de compreender. Que às vezes um exercício ele pode vem com aqueles enunciados enormes, né? Se você não fizer um mapeamento ali do seu enunciado, você acaba que você se perde lá na frente. Então, eu gosto de fazer as coisas mais detalhadinha possível, tá? Mas o importante é o resultado final. Então, se acertou, ótimo. Então, esse daqui era o exercício lá que a Michelle tinha comentado, né? Que é um que ele pediu a média também, mas você tinha que encontrar antes um outro valor para depois você chegar na média. Então, pode ser solicitado também dessa forma, a média aritmética. Os demais exercícios aqui são todos tranquilos, que eu vou mandar para vocês treinarem depois, tá? Então, vou aproveitar aqui mais 10 minutinhos para a gente fazer o exercício lá da gaveta, tá? Ele fala, mãe, eu não acredito que você fez. Meninas, então é isso. Então, hoje era para a gente ver a parte de média, deu para estudar um pouquinho, ver algumas coisinhas, né? Viu que é simples, mas que dá para complicar um pouquinho, né? Então, a gente não pode subestimar. E aula de amanhã a gente vai ver, se não estou enganado, razão e proporção. Tá, Felipe, não sei pelas meninas, mas o que você puder mandar de exercício, a gente agradece, porque quanto mais treino, melhor, né? É verdade, é verdade. Não, tô mandando lá. É que eu fico tentando separar os exercícios pela aula que a gente está tendo, né? Porque senão eu já descarregava uma prova inteira para vocês fazerem lá, né, as questões, que é o ideal, a gente fazer aquelas questões variadas, né? Mas como eu ainda não passei alguns assuntos, aí fica difícil cobrar também que vocês saibam resolver. Mas se você quiser misturar do que a gente já aprendeu para simular mesmo com a prova, né? Porque lá não vai vir específico. É claro que é MMC, não vai vir claro que é média. Então, assim, tô falando por mim, tá, gente? Assim, o que puder mandar, eu agradeço. Eu concordo com você, menina. Tem que misturar, porque senão ó, a gente vai chegar lá, não vai estar separado bonitinho, vai estar tudo misturado. E o bom é a gente misturar bastante para a gente identificar. Eu também acho assim. Não, eu vou mandar, né? É que, assim, essas primeiras aulas, como é mais a teoria, mais o nivelamento do conhecimento, eu não estou misturando muitas coisas. Mas depois a gente vai ter as 5 últimas aulas, que são correções de provas. Então, eu vou mandar essas provas para vocês vão ter que fazer, chegar na aula com elas respondidas, e aí vai ser tudo misturado e só tirar dúvida do que vocês não conseguiram. Então, Perfeito. a coisa assim, a gente vai dificultando pouco a pouco. Tá aumentando o grau de dificuldade. Tá ótimo, Felipe. Mas se Deus quiser, vamos chegar afiado na prova. Beleza? Então é isso. Boa noite, bom descanso. Obrigada, boa uma noite. Boa noite. Tchau.